Vamos dar uma talentosa salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Alguém aqui na associação pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Agora levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 16. Tiago 3, versos 14 a 16. Amém. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Palavra do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A palavra de Deus hoje, através do apóstolo Tiago, fala que a inveja é demoníaca. Ela vem do demônio, vem de Satanás. E o objetivo de Satanás na vida de qualquer pessoa é roubar, matar e destruir. É isso o que a inveja faz. A inveja, senhoras e senhores, causou o primeiro homicídio na face da terra. A primeira morte violenta foi causada pela inveja. Caim tinha inveja do seu irmão Abel.
Os dois eram trabalhadores. E o trabalho sempre rende muitos frutos. Mas Abel, ele era mais inteligente que Caim. Então ele tomava das primícias do seu rebanho. Uma oferta ao Todo-Poderoso. Abel oferecia o que ele tinha de melhor. E a palavra de Deus diz que quando a pessoa de coração traz a sua oferta ao Senhor, então as janelas do céu se abrem e as bênçãos começam a cair sem medida. E juntamente com essas bênçãos, vem uma repreensão contra o inimigo. Uma repreensão do próprio Deus contra os demônios, contra Satanás. Então a pessoa é protegida. O patrimônio dela é protegido e só tende a crescer. Assim era com Abel. Então Caim invejava a prosperidade do irmão e tramou no seu coração a morte do irmão menor, do irmão caçula. E chamou o irmão para passear no campo, e lá, longe dos olhos de todos, assassinou o irmão, porque o seu coração estava cheio de inveja. Por isso que a palavra de Deus diz que a inveja é demoníaca e destruidora. Então há necessidade de ter uma proteção contra a inveja. Porque nós não sabemos de onde vem. Muitas vezes percebemos, mas nem sempre sabemos a fonte da inveja, porque é demoníaca. É Satanás, é um espírito maligno agindo em determinadas pessoas para que elas trabalhem com um sentimento de destruição contra o próximo. A palavra de Deus diz que a ira, o furor é cruel. Já viu uma pessoa furiosa? Ela destrói tudo que vê pela frente. Ela pode matar. O furor é cruel. A ira é impetuosa. Num ímpeto de ira, de raiva, num momento, num segundo, a pessoa destrói e mata até a pessoa mais querida. Nós estamos cansados de ver maridos que matam suas esposas ou vice-versa, filhos que matam pais, pais que matam filhos num momento de ira. Depois que a ira passa, eles reconhecem o tremendo erro que fizeram, a terrível barbaridade que cometeram. Então, tanto o furor quanto a ira são perigosíssimos e nós devemos evitar esses sentimentos. Mas a palavra de Deus diz que a inveja é muito pior. Provérbios 27:4. Quem pode resistir à inveja?
Aqui na região, tem uma moça que trabalhava como corretora de imóveis. E ela realizou uma grande venda. Uma venda fantástica. E a colega que fazia o mesmo trabalho disse: sortuda, eu queria ter essa sorte. Eu queria realizar uma venda como essa. Aí a partir daquele momento, tudo fechou na vida daquela moça. Ela não conseguiu vender mais nada por meses e meses a fio. E isso não acontecia antes. Ela sempre realizava alguma venda antes dessa venda grande. E depois parou completamente de vender. A empresa acabou demitindo essa moça porque ela não produzia mais. Mas qual foi a fonte? De onde veio aquela maldição na vida dessa moça? Da inveja do próximo, da atitude demoníaca, da atividade demoníaca na vida da colega. Então a moça ficou completamente amarrada. E depois de um tempo foi ficando amargurada e queria até se matar. Esse é o objetivo do invejoso: levar a pessoa à morte. Foi o que aconteceu com o empresário aqui em Arthur Nogueira. Ele recebeu a visita de um parente e começou a mostrar sua prosperidade para o parente. Olha, eu tenho tantos caminhões, eu tenho centenas de clientes, veja a minha pasta, e veja o meu faturamento, é muito alto. Eu já pude comprar vários imóveis, estou pensando em comprar isto e aquilo. E começou a falar da sua prosperidade. E os olhos do parente foram crescendo. E lá estava, dentro do parente dele, a semente da inveja, a raiz da destruição. Como diz o apóstolo Tiago, a semente demoníaca. O parente ficou 2 dias lá na casa dele e foi embora. Assim que saiu, assim que o parente se despediu, ele teve uma notícia ruim. O caminhão se acidentou lá em Pouso Alegre, o motorista morreu. Horas depois teve outra notícia, outro motorista acidentou lá em Ribeirão Preto e morreu também. Quando isso acontece, é gravíssimo para a empresa. É um prejuízo incalculável. Porque a mercadoria pode ter seguro, mas a vida humana é impagável. E aquela firma começou a ter prejuízo um atrás do outro. Em menos de 15 dias, aquele rapaz estava indo à falência. Aí precisou vender a casa na cidade, precisou vender a casa na praia, casa de campo, os automóveis. Não conseguiu mais pagar a prestação de alguns caminhões, foi perdendo tudo. Começou a responder processos na justiça. A situação era tão grave
tão grave na vida dele, que ele comprou uma arma e jurou que se mataria com ela. Mas ele encontrou no caminho um dos nossos missionários. E esse missionário convidou-o a vir à igreja. Ele veio. Depois da oração, ele tirou uma arma que estava aqui, um revólver, e disse: está carregado, padre. Eu ia me matar. É exatamente o que a inveja quer fazer. Destruir a pessoa completamente. Como fez com Abel. Caim matou Abel por causa da inveja. E saibam, senhoras e senhores, que a inveja é muito comum. Existem pessoas que vão até a sua casa por causa do seu marido ou da sua esposa. Tem inveja da pessoa que você tem. E você sabe o que o Espírito Santo está falando. Existem colegas de trabalho que têm uma inveja mortal da sua pessoa. É por isso que muitas vezes você passa mal, não tem vontade de ir trabalhar, perde completamente o ânimo, sente o corpo todo dolorido, todo adormecido. São os sintomas da inveja que estão funcionando, atacando a sua pessoa. Quantos projetos você já engavetou por causa da inveja? Quantos sonhos você enterrou por causa da inveja? Então é algo muito sério. Não é uma palavrinha para ser ouvida, entrar num ouvido e sair pelo outro. Não. Definitivamente não. Você precisa proteger a sua pessoa, esse templo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nesse templo. Você precisa proteger. Precisa proteger o seu patrimônio, o seu emprego, seu comércio, seu restaurante, seu salão, o que for. Porque a inveja muitas vezes brota dentro da família. De onde você menos espera, vem aquela semente destruidora, aquela atividade demoníaca contra você, contra seu patrimônio, contra sua família. Daniel foi um grande homem de Deus, adorador por excelência. 3 vezes ao dia, pelo menos, ele dobrava os joelhos e entrava em comunhão com Deus, orava ao Senhor. Esse era um hábito que Daniel tinha, só para dizer que ele estava muito próximo de Deus. E Daniel, o próprio Daniel, homem temente a Deus, homem de oração, foi vítima da inveja. Daniel,
por causa dos seus dons, por causa do Espírito Santo que habitava dentro dele de uma maneira muito forte, ele alcançou uma das posições mais elevadas no seu país. Ele se tornou um dos presidentes do seu país. E ele governava com tanta sabedoria, com tanta justiça. O país prosperou debaixo do mando de Daniel. Porque Daniel, ele consultava a Deus antes de qualquer decisão. Você tem consultado a Deus antes de tomar uma decisão importante? É preciso. A sabedoria, o dom perfeito, está escrito, vem do alto. Vem do Pai das luzes. E essa era a atitude de Daniel. Ele consultava a Deus em tudo. É por isso que tudo que ele fazia prosperava. Onde ele colocava a mão, ia para frente. Onde ele pisava, era abençoado. O que ele assinava, se realizava. O que ele falava, se cumpria. Era um homem debaixo da direção de Deus. E mesmo assim, foi vítima da inveja. Daniel, por causa da inveja, foi condenado à morte. A pena dele foi executada. Daniel foi dado como morto por todos os moradores do seu país. A inveja daqueles que governavam com ele, daqueles que tomavam decisão com ele, de pessoas próximas e importantes. A inveja deles levou Daniel a uma condenação. Foi condenado à morte na cova dos leões. Mas quando a pessoa é de Deus, é aí que eu quero chamar a sua atenção. Quando a pessoa teme a Deus, quando a pessoa ora e invoca o auxílio do Todo-Poderoso, pode ser condenada à morte, podem fazer o que quiser contra ela, Deus livra. Deus dá livramento. Então Deus livrou Daniel lá na cova. Preste atenção, não livrou da cova, mas livrou lá na cova. Não livrou da condenação, mas livrou da morte. E Daniel saiu vivo, ileso da cova dos leões. Então a inveja tem como objetivo derradeiro a destruição. Muitas pessoas, por causa da inveja, perdem tudo que têm. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículos 1 a 8, traz uma revelação surpreendente. Fala de um rei. Um rei que recebeu
a visita de ministros de outro país. Recebeu a embaixada de outro país, o que é muito comum. O que é muito comum em qualquer reino, em qualquer país, receber a visita dos embaixadores de outro, dos ministros, dos presidentes, dos reis de outro país. Assim como é muito comum você receber a visita de familiares, de amigos na sua casa, é comum. E esse rei, chamado Ezequias, recebeu a visita de embaixadores da Babilônia. E eles até trouxeram muitos presentes valiosos. E o rei ficou tão feliz com a visita deles que começou a mostrar o seu reino. Mostrou as divisas do seu reino, os seus tesouros, mostrou os seus aposentos reais, mostrou até o seu guarda-roupa, tudo o que ele tinha, mostrou para aqueles homens. Aí o profeta Isaías, assim que a embaixada foi embora, o profeta Isaías visitou o rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens queriam? Eles vieram me visitar. Vieram de um outro reino me fazer uma visita, até me trouxeram presentes. E como você agiu com eles? O que mostrou para eles? Aí o rei disse: eu mostrei tudo. Mostrei meus tesouros, os olhos finos, os perfumes, os aposentos reais, a minha despensa. Mostrei a fartura que temos no nosso reino. Mostrei as divisas, mostrei tudo, não deixei nada sem mostrar. Abri todos os segredos diante deles. Então Isaías disse: isso não foi sábio. Você vai perder tudo que tem. Porque a inveja brotou no coração daqueles homens. E você vai perder tudo que tem. Vai até virar escravo. Vai até perder seus filhos. E assim aconteceu. Aquele rei ficou na miséria e ainda virou escravo. E nós muitas vezes agimos assim. Qualquer pessoa que nos visita sabe tudo o que nós temos. Mostramos tudo. Existem pessoas que mostram até o olerite, o faturamento, a prosperidade que estão tendo. Existem pessoas que contam os planos, falam dos sonhos e normalmente nunca se realizam. O que você tem é seu. É bênção que Deus lhe deu, não interessa a ninguém mais. Os planos que você tem ainda não se realizaram. Estão praticamente na esfera espiritual, aguardando a bênção de Deus para se tornarem realidade. E existem pessoas que através do demônio da inveja destroem os planos, rasgam os sonhos mais lindos. É por isso que muita coisa não deu certo na sua vida. Você contou antes de se tornar realidade. Você mostrou antes de executar.
Então a palavra de Deus diz que nós precisamos ter muita sabedoria, tratar bem as pessoas, ser hospitaleiros. Muitos, sem saber, já receberam anjos em suas casas, mas existem certas coisas que cabem a você e a Deus. Existem coisas que cabem a você, sua esposa e a Deus. Então é preciso ter muita sabedoria e muito cuidado, porque a inveja é destruidora. A inveja matou Jesus. Os sacerdotes da sua época tinham inveja do ministério de Jesus. Então procuravam sempre colocar tropeços no seu caminho, preparar armadilhas para Jesus. Hoje não é diferente. A inveja brota em qualquer lugar. E nós precisamos tomar muito cuidado para que não brote no nosso coração. Porque o invejoso fatalmente será castigado. Caim invejou seu irmão Abel, matou seu irmão Abel. E a palavra de Deus diz que Caim foi maldito sobre a terra. Por causa da inveja, ele carregou maldição enquanto viveu. O rei Saul tinha inveja de Davi. Perseguiu-o, tentou matá-lo. A inveja no coração de Saul era visível. E ele acabou morrendo com a própria espada. A inveja traz consequências seríssimas. Há uma passagem no livro de Números que falam da rebelião de Corá, Datã e Abirão e mais 250 pessoas contra Moisés e Arão. Eles invejavam o sacerdócio de Moisés e se rebelaram contra ele. E essa rebelião trouxe destruição. A terra se abriu debaixo deles e eles foram engolidos com as suas famílias. Então o invejoso pode causar destruição, mas fatalmente é destruído. E a palavra de Deus diz que veio o fogo dos céus, veio o fogo santo e consumiu os 250 invejosos que se uniram a Corá. Então o livramento vem do próprio Deus. É por isso que hoje nós vamos fazer uma oração especial contra a inveja. Quem sabe você
é vítima da inveja de alguém. Você crê que Deus pode quebrar essa inveja? Então hoje é dia de quebrar. Quem sabe você foi à falência 1 ou 2 ou 3 vezes por causa da inveja. Abriu um negócio e fechou. Tinha tudo para prosperar e não prosperou. Tinha uma beleza fantástica e murchou como uma flor. Tinha uma inteligência poderosa e essa inteligência começou a embotar. Tinha uma visão de águia e parece que está ficando cego. A inveja, ela atua em todas as áreas. E principalmente, se você for uma pessoa que está crescendo. Os raios normalmente atingem as árvores mais altas. As árvores carregadas de frutos normalmente recebem muitas pedradas, muitas pancadas. As flores mais lindas são as mais cobiçadas. E eu profetizo que todos vocês são pessoas lindas, maravilhosas. Então hoje, vamos fazer a oração que Daniel fazia. Os invejosos de Daniel foram destruídos. Foram eles próprios lançados na cova dos leões e devorados pelas feras. Nós não queremos a destruição dos invejosos, longe de nós tal coisa. Nós queremos que eles sejam libertos. Nós queremos que o espírito da inveja, a semente da inveja, fuja dessas pessoas e as transforme em pessoas de Deus. Pessoas usadas pelo Espírito Santo e não pelo espírito demoníaco, o espírito da inveja. Então a oração que nós vamos fazer é muito forte. Porque poucas pessoas aqui estão livres da inveja. Quem é que já perdeu muita coisa por causa da inveja, faça assim. Quem é que foi perseguido por causa da inveja, faça assim. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quando eu comecei a pregar aqui na região, a inveja cresceu de todos os lados de líderes religiosos e até de denominações diferentes da minha. Foram muitos pastores que se posicionaram contra mim. E eu disse, no passado, Jesus também foi perseguido da mesma maneira. E eu continuei em oração e permaneci em pé. Então esse é o segredo. O segredo de Daniel é o nosso segredo, a oração. A busca do Espírito Santo. E proteção de alguma maneira. O invejoso é tão covarde, tão dissimulado, como dizia Jesus, tão hipócrita. Às vezes ele faz de conta que está defendendo alguma coisa, mas está com inveja. Os religiosos do tempo de Jesus defendiam o sábado, mas Jesus disse para eles, hipócritas, não é a lei, não é a palavra que vocês defendem, é a inveja nos vossos corações. Hipócritas, falsos. Então a inveja tem tanta hipocrisia que nós precisamos de uma proteção visível, que os invejosos possam ver. É por isso que eu vou distribuir para você hoje a fitinha.
pelo menos duas, e se possível mais que duas. Uma para você colocar no seu braço, outra lá no seu automóvel ou na sua empresa, visível. E funciona. Por que funciona? Porque tem uma base bíblica muito forte. No livro dos Atos dos Apóstolos está escrito que os lenços, os aventais, outros panos que eram tocados pelo apóstolo Paulo ou eram nele tocados, adquiriam certas virtudes. Quando aquele pano era levado para um doente, o doente era curado. O perturbado, ao entrar em contato com aquele pano, era liberto. A fitinha é um pano. É pequeno, na verdade, mas é um pano. Eu gostaria de lhe dar um manto, um lençol, mas a nossa possibilidade hoje permite dar a você uma fitinha. Use com fé. Use com fé. A fé vai realizar maravilhas na sua vida, no seu ministério, no seu comércio, no seu trabalho.